A paz do Senhor, meus amores, espero que todo mundo esteja muito bem, né? Gente, nós vamos hoje falar sobre, né, sobre a morte de Jesus, né? Vamos falar lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando aconteceu, né, que Jesus, né, ia nascer de Maria, né, que tudo foi projeto de Deus, que ia nascer de Maria, de uma família humilde. Jesus nasceu de Maria porque foi uma mulher graciosa, entre as mulheres que naquele tempo, para achar uma mulher de hoje, para gerar o Criador, é muito difícil escolher, porque naquele tempo Deus concedeu para Maria, né? Foi quando o anjo apareceu para ela, né? E José, não acreditando, também apareceu para ele, foi que acreditou. Por quê? O José era noivo de Maria, na época. E José é da descendência de Davi, porque Deus teve a promessa, né? Que foi cumprir-se na descendência de José, ou de Davi. Aí o que que aconteceu, né? Jesus, ele, né, perto dele morrer, ele saiu pregando, né, teve a Santa Ceia, a gente ainda vai ter a segunda Santa Ceia, né, gente, com Jesus, né, porque essa ceia que a gente faz Santa Ceia só é uma representação, né, mas que a gente vai ter, vai ter a segunda Santa Ceia, né, isso quem merecedor de subir, né, ser a noiva de Cristo, né. Por isso que eu quero ser a noiva de Cristo, para mim tomar essa segunda Santa Ceia. Porque nós evangélicos, toda igreja evangélica que eu sei, no primeiro domingo do todo mês tem a Santa Ceia, né? E só toma quem é batizado, viu, minha gente? Gente, vamos lá, o que Jesus falou para Pedro? Porque Jesus falou que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Vamos ver o que ele vai falar, né, para o Pedro, ou o que o Pedro vai falar em relação a isso, né? É no Mateus capítulo 11, ou capítulo 16, né? Mateus, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-me as chaves do reino de todos os céus, ligares a terra e será ligado aos céus. E os que desligarem na terra terá sido desligado aos céus. Então se divertiu os discípulos que ninguém disseram ser o Cristo. Vocês estão vendo, né, gente? Por que eu me reconciliei com Deus? Porque simplesmente, né? Simplesmente Deus está falando aqui, ó. Quem se desliga da terra, aqui, ó. Que veio aqui fala aqui, ó. Ligado nos céus, ó. Na terra terá sido ligado dos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, que quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente afasta do Espírito Santo, afastado das coisas de Deus, será desligado. Gente, quem quer isso? Quem quer? Eu não quero, né? Tu queres? Eu não quero. Gente, continuando, Mateus capítulo 16, verso 23, né? Porque Jesus falou que ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E nisso, gente, lá no verso 23, fala assim, ó. Mas Jesus voltando e disse a Pedro, arrenda-se, porque o Pedro, não, eu vou ler, peraí, a partir do capítulo 22, ou do verso 22, ó. E Pedro chamou a parte e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Quer dizer, o Pedro, ele repreendeu a morte de Jesus, e Jesus já tinha explicado que é a vontade do Pai, que ele ia morrer, ao terceiro dia ele ressuscitar. Gente, para que o povo acreditasse, porque Deus fez
deu seu único filho para o povo, o que Jesus que Deus é capaz de ressuscitar, como ele ressuscitou Lázaro, né? Então, o que Jesus falou? Mas Jesus, voltando, e disse a Pedro: arrenda, Satanás, tu és para mim a pedra de tropeço, porque não cogitarás as coisas de Deus e sim a dos homens, né? Quer dizer, o Pedro, né, estava cogitando as coisas do homem e não as coisas de Deus, não respeitando. Porque Jesus, ele já tinha explicado tudo o que ia acontecer, já tinha explicado. E tinha que ser, a profecia tinha que ser cumprida, como na Bíblia todinha a profecia está sendo cumprida. Vocês imaginam, gente, quando chegar o Apocalipse, como é que não vai ser, né? Deixa eu chamar esse celular aqui para coisar. Agora, vocês imaginam o Apocalipse quando for acontecer, né? Que tem gente que ainda não acredita, não. Gente, vocês acreditam que tem gente que não acredita em Apocalipse? Porque o Apocalipse ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Que até então, no último profeta aqui, que é Pedro, aqui antes do Apocalipse, é Pedro. Até Pedro acontecer as coisas. Mas depois dele não. Ainda vai acontecer, né? Gente, quando eu leio a Bíblia assim, sabe? Igual eu estava lendo aqui, né? Eu imagino que Jesus, né? Realmente ele falou assim, eu imaginei lá na cena, lá de Jesus falando assim: afasta de mim, Satanás, né? Porque quem usou a boca ali de Pedro, a brecha que deu foi Satanás. Por quê? Pelo Satanás, Jesus não tinha morrido, não. Vocês viram que ele ofereceu para Jesus, que ele ficou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber água, e Satanás só fazendo oferenda para ele, né? E ele falava: afasta de mim, seu Satanás, né? Gente, olha, o Satanás, ele é tão sujo, sabendo ele que tudo que ele ofereceu ali para Jesus, Deus já tinha para Jesus. E querendo oferecer coisa de graça sem sacrifício. E tudo que nós fazemos aqui de graça não é de Deus. Tudo que nós fazemos de sacrifício, né, com renúncia. Gente, toda palavra sobre renúncia. É tudo de Deus. As coisas de Deus não é fácil, não, gente. Quem falou que ia ser? As coisas de Deus é com sacrifício, né? As coisas de Deus é com sacrifício, né? Então, né? E igual eu estava falando lá sobre Pilatos, né? Que eu falei sobre Pilatos, né? Gente, aquilo ali tudo foi a vontade de Deus. Ali tudo foi permissão de Deus. De Pilatos lavar as mãos, né? E o Jesus ser crucificado. Ué, que graça tinha que o Barrabás ia ser sacrificado? Por acaso ele ia pagar os nossos pecados? Não, nem por ele não era. E aí? Era um ladrão, né? Era um bandido, né? Então, tem muita gente que é muito ignorante sobre essa parte. Tem muita gente que confunde Deus com o homem. Tem muita gente que vai para a igreja ou serve, vai para não sei para onde que quer ir, né, para um templo. Não é servir a Deus, servir o homem. Eu falo, eu sirvo a Deus. Eu não sirvo o homem, né? E não adianta as pessoas querer se comparar a Cristo, porque ninguém é igual a Cristo. Ninguém. A gente compactuar com o pecado dos outros, com as coisas erradas é uma coisa. A gente se afastar da pessoa que está errada é outra coisa totalmente diferente. Então, não me venham comparar Jesus com o homem, porque nunca vai ser, o homem nunca vai ser igual a Jesus, né? É igual isso que eu estava falando. Jesus repreendeu foi o Pedro, tá? Seguidor dele, falando, mas só que você sabe que ali quem falou não foi Pedro, não, que dali foi a boca do Satanás lá. Que já que ele é o filho do homem, de todo poderoso, ele podia evitar a morte dele, que ele tinha poder para evitar. Ele tinha poder de evitar. Você sabe por que ele não evitou? Porque simplesmente ele foi obediente ao Pai, já sabia que ele nasceu foi para fazer tudo que passou ali. Tudo, né?
Então, gente, é isso a reflexão de hoje, né? Não sirva ao homem, sirva ao Deus Todo-Poderoso vivo.